Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos. Não sou professor, sou apenas um estudante. Juntamente com você, gostaria de iniciarmos o nosso estudo a respeito da Mesopotâmia. Bom, o significado de Mesopotâmia significa terra entre rios. E é interessante eu contar para vocês o contexto da localização dela atualmente, né? A Mesopotâmia, ela não é um país, ela é uma região e ela está localizada no Oriente Médio, mais específico na Ásia. Muitas pessoas confundem, né? Acham que está um pouco na África, mas e também pode ser chamada de Ásia Menor, porque representa apenas uma parte pequena da Ásia. E ela, como eu disse, né, o significado do nome significa terra entre rios, e esses dois rios que ela está entre são os rios Eufrates e o rio Tigres. E, atualmente, esses dois rios, eles nascem ali por volta do norte da Síria e passa pela grande parte do Iraque e termina, né, e deságua e terminando no Golfo Pérsico, ok? E aí, esse grupo, eles nasceram, ou seja, eles se situaram ali, esses nômades, eles viraram sedentários, né? Os nômades, eles não tinham local para dormir, né? Não tinha uma casa fixa, então eles dormiam e iam andando e não tinha um local para habitar, que eles elegiam para habitar, e aí eles se transformaram sedentários ali, o povo sumério, ali na região da Mesopotâmia. E a terra, lá por ser entre rios, tanto o rio Eufrates quanto o rio Tigres, era uma terra muito fértil. Então, através da água, a base da economia lá também era a agricultura, assim como era no Egito Antigo. E quando essa região da Mesopotâmia ela é traçada no mapa, ela parece uma lua crescente. Por isso que, inclusive, é chamado de crescente fértil, tá? Porque parece uma lua crescente. E aí entra os surgimentos das cidades, assim como o grupo fenício, né, o povo fenício, o povo mesopotâmico, né, o povo sumério, que começaram a se habituar lá, né, eram organizados através das cidades-estado, né, que elas eram independentes entre si. E aí começou o comércio entre elas, né, então comércio de trocas, né, então eu planto trigo, você planta cevada, e aí você me dá um pouco da sua cevada e eu te dou um pouco do meu trigo, sabe, bem nesse estilo. E aí começaram assim, né, através do comércio, as divisões de camponeses, agricultores, guerreiros, escravos e assim tudo mais. Então, os sumérios foram a primeira civilização. E ela foi governada por um patesi, uma mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população através da cobrança de impostos, assim como é feito atualmente, e também pela administração da água, do armazenamento da água. Então, a forma na qual vai ser armazenada a água é para os períodos de seca, né? Porque era um período, lá é um local muito seco. Então, assim como o Egito, né, que a gente fala que o Egito é a dádiva do Nilo, né, uma dádiva do Nilo, a região Mesopotâmia também era uma dádiva através, não do Nilo, mas agora do rio Tigre e do rio Eufrates. E essas cidades sofreram algumas invasões, né? Sofreram invasão por volta ali de 2000 anos antes de Cristo. E essa cidade, tem uma cidade mais importante que vale citar, que é a cidade de Acade, que aí depois surgiram os Arcádios, né? Se eu não me engano. E aí em 2300 a.C., o rei Arcádio, Sargão I, ele unificou, ele foi o responsável por unificar e assim criar o primeiro império registrado na história. Então, um império, né, ele é como se fosse um reinado, né? Então ele juntou todas as cidades, estado, e falou assim, cara, vamos nos juntar, e bom, formou um império, certo? O Império Arcadiano. E aí, com as contínuas invasões, o Império foi desaparecer por volta de 2100 a.C.
E aí eu quero trazer um contexto importante para vocês sobre a diferença de pré-história e história. Na pré-história, a Mesopotâmia era habitada por grupos que desenvolveram agricultura e passaram a viver em aldeias, preparando o caminho para as primeiras cidades. Beleza. Aí na história surgem as escritas. As escritas eram baseadas nas escritas cuneiformes. O que significa? Estilo de cunha, né? Assim, tipo um desenho. Então, cada desenho representava ali uma ideologia, né? Uma ideia. Então, por exemplo, tinha um desenho de alguém com uma pá na mão e na terra, isso simbolizava agricultura, por exemplo, tá? Só um exemplo. E a partir dessa escrita cuneiforme apareceram, né, as primeiras civilizações complexas, aí surgiram as leis, né, os impérios. Isso tudo por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, a Mesopotâmia, quero deixar muito claro, ela não é um país, ela é uma região. Então, inclusive, tem os povos babilônios, os povos assírios lá. Então, tipo, são vários povos nessa região da Mesopotâmia. E por volta de 1700 anos antes de Cristo, surgiu o Código Hammurabi. E o que é esse código? Né? Desenvolvido por um dos reis da Babilônia, o rei Hammurabi, levou o nome dele, esse código. E nesse código, ele era caracterizado pela lei do talião. O que é essa lei do talião? Era aquela lei do olho por olho, né, dente por dente. O que significa? A sua pena, a pena do seu crime, tem que ser à altura do seu crime. Então, por exemplo, você matou alguém, vai ter que morrer. A lei da retaliação, né, também chamar. E a economia, baseada na agricultura, então venda de cevada, de trigo. E também, né, além da agricultura, tinha também o cultivo de gados, de cabras, de aves. E a economia, ela era baseada na agricultura, aí agora, eu quero trazer isso aí, eu já falei, o princípio dos diques, né? O que são os diques? São as barreiras muito grandes, né, que cercavam as cidades com o princípio de proteger das cheias dos rios, né? Então, para o rio não inundar a cidade, eles criaram esses diques, que é como se fossem algumas muralhas, né? Assim, então, esses povos na região da Mesopotâmia, eles eram chamados de povo molhado, né? Porque acontecia muito disso e molhar eles estar sempre molhados da terra, de pisar descalço, né? Não existia tênis na época. Então, já existiam sandálias, muito provável, só que, enfim, isso não evita o fato de ele estar pisando em terra molhada e estar sempre molhado, tá? Então, a arquitetura lá era uma arquitetura monumental, então, tipo assim, coisas muito grandes, né? E em formato quadrado, inclusive, como exemplo, temos a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é muito expressada em forma circular, então, nos desenhos, assim, só que ela muito provavelmente foi no formato retangular ou quadrangular, né? De blocos de tijolo, assim, né? Em formato de quadrado, sabe? Que é a torre que eles queriam construir para chegar no céu. Coitados, né? E a religião, falar um pouco da religião, uma religião politeísta, em que eles acreditavam em vários deuses, eles ainda não acreditavam em reencarnação, assim como os egípcios futuramente foram começar a acreditar, mas os deuses deles eram considerados deuses... eram mais deuses baseados na natureza, sabe? Para especificar, né? E exemplificar e explicar alguns fenômenos da natureza, né? Então, não entendia de onde o rio surgia, né? Então, o deus do rio, o deus da cabra, o deus da cobra, o deus do sol, o deus da lua, o deus das folhas, das árvores, sabe? Então, meio baseado nesse sentido, não tinha muito princípio, poxa, isso aqui é muito recente, mas o DNA, a fotossíntese, os gametas, enfim, reprodução vegetal, né? Então, ou até mesmo como funciona a reprodução animal, né? Então, eles consideravam muitos deuses baseados na natureza. Inclusive, o governo deles podia ser chamado de um governo teocrático, assim como é o governo egípcio, né? Mas não pelo fato deles considerarem o rei como o líder
como um deus, mas da política ser baseada nos deuses que falam no ouvido ali do líder, entendeu? Então, por isso pode ser chamado de governo teocrático. E por último, né, só para eu mostrar para vocês que, por exemplo, Babilônia está na região da Mesopotâmia, mas assim como, por exemplo, os sumérios, eles transformaram uma cidade-estado, né, os amoritas, eles transformaram a cidade-estado, o grupo amorita, na Babilônia. Tá? Então, para que isso fique um pouco claro na sua cabeça. Bom, gente, é isso que eu tenho para hoje. Estou um pouco cansado, confesso, mas eu tinha que entregar aqui. Tenho muito vídeo para gravar hoje. Então, um abraço. Espero que você tenha gostado, que tenha exemplificado bastante. Eu assisti alguns vídeos, algumas anotações, e espero que tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Abraço, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Tchau, tchau.